iniciar da seguinte forma. Nós vamos conversar sobre o homem de bem. O que a gente quer relembrar no dia de hoje é um estudo de um roteiro que Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no seu item 3º. Então, se nós pegarmos os slides aqui contidos, a gente vai reconhecer na sequência do estudo esse roteiro que foi apresentado por Allan Kardec. Eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão. Como que nós podemos ser um homem de bem? O que eu devo fazer? E o mais importante, o que eu não devo fazer para me tornar uma pessoa melhor a cada dia? Há muitos anos atrás, isso não acontece mais. As avós, as mães, quando iam orientar, ou nos orientar, não só os homens como as mulheres, seus filhos, davam algumas características da pessoa de bem. Se você está procurando uma pessoa para ser o seu companheiro, seu marido, pai de seus filhos, você tem que procurar uma pessoa de bem. Lembra desse tipo de conselho? E aí aparecia algumas características. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa bonita, que tivesse algumas posses, né? De certa forma garantia ali algum poder, né? Fama e principalmente de boa família. Será que é isso que Allan Kardec vai trazer para nós? O que vocês acham? Já estou vendo umas cabecinhas fazendo assim. Acho que não, né? Eu também concordo que não. O mais importante para nós, na verdade, são os valores morais. E nós não precisamos ter dúvida quanto a esses valores morais, porque o Cristo deixou um roteiro muito bem escrito para nós seguirmos, com as normas de conduta que nos fazem e nos tornam pessoas melhores ou homens de bem. A gente pode abrir um parágrafo acrescentando mulheres de bem. Não precisa ficar chateado com o negócio. Quando se fala homens de bem, a gente está se referindo à humanidade. Vejamos o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, item 3, nos diz exatamente a respeito do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Então vamos analisar um pouquinho isso, para que a gente comece a memorizar o que a gente está chamando nesse estudo, né, um pequeno lembrete, um pequeno chamamento a nós seguirmos esse roteiro. Que algumas coisas nós já ouvimos. Alguns já ouviram 3 vezes essa mesma palestra, esse mesmo estudo. Está um pouquinho diferente, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade,
Isso chama a atenção de vocês de alguma forma? O que é lei de justiça, de amor e de caridade? São as chamadas leis divinas. Viu? O pessoal está lembrando da palestra. Do Espírito. Leis divinas. E como tal, devem ser seguidas, não podem ser esquecidas. Porque senão alguém vai cobrar. E quem é que vai cobrar ali? A consciência. Consciência de quem? Da Dona Elisete. Ela vai dizer, tá vendo? Você não está seguindo os passos que foram apresentados. Não. É a nossa própria consciência. Você vê aqui uma sentença até curta, que sintetiza muita coisa. E aí, ele pergunta a si mesmo, não pergunta a ninguém mais, se ele violou essa lei divina, que não pode ser violada. Assim como a lei dos homens, a lei divina também não pode ser violada. Se não praticou o mal, já não se comprometeu. Eu não fiz mal. Passei a vida inteira da minha vida sem praticar o mal. Basta isso? Não, está escrito que não. E se fez todo o bem que podia. É muito simples o que está escrito aqui, mas envolve um sacrifício muito grande nosso de transformação interna. Caracteres do homem de bem. No Livro dos Espíritos, agora, na questão 918, Kardec pergunta por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. E a espiritualidade responde: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, da lei divina, da lei de justiça, da lei de amor, da lei de caridade, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Conhecimento de si mesmo é importante? O que dizia no roteiro de Kardec a respeito da nossa consciência? Quem que vai cobrar de nós mesmos os nossos atos? Está até repetitivo, né? Cobrar de nós mesmos os nossos atos. Nós mesmos. Então, o mais importante, vamos colocar a caixinha de presente aqui, representando uma dádiva, uma bênção do Pai, que é o autoconhecimento. Questão seguinte, questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vou disse: conhece-te a ti mesmo. Essa é a melhor maneira de nós nos melhorarmos. Se eu sei o que eu estou fazendo corretamente, já que eu estou atento às leis de justiça, de amor e de caridade, ou que eu não estou fazendo isso. Então vamos nos perguntar: faço todo o bem possível?
Eu tenho aproveitado as oportunidades que a vida tem me dado? Elas são raras na vida de vocês? É todo dia, toda hora, em todos os lugares. Desde a hora que você acorda até o segundo antes de você adormecer. Tudo que você está fazendo é uma oportunidade de você fazer a coisa certa ou a errada. A oportunidade que surge quando a gente, às vezes, tem uma tarefa mais dura e vem alguém amigo e ainda agradece pelo que você fez, nós que tivermos a oportunidade de fazê-la, né, a Márcia manda o memorando, sabendo quem é que vai participar, quem vai ajudar, quem vai cozinhar, quem vai carregar, quem vai montar, e ela vem agradecer a gente. Nós é que temos que agradecer por essas oportunidades. Porque se ela passa, você perdeu. É mais uma que você perdeu. Lá vem aquele mais afoito, né, como a Kátia lembrou na prece, e faz um movimento no trânsito, nos perturbando, e a gente já lembra de todas as leis divinas e diz: vá com Deus, meu amigo, você está com pressa. Ou pode ser que a gente tenha perdido uma nova oportunidade de não fazer a coisa errada. Então nós temos que estar atento a essas oportunidades. Será que faço todo o bem possível? Então, eu convido à reflexão. Vejamos. Se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? Essa já foi respondida, né, nas questões anteriores. Resposta da espiritualidade clara: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Pensa bem, será que a espiritualidade, com toda a sua inteligência, ia colocar essa palavrinha no limite de suas forças como algo que não é importante? Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E esse bem deverá ser praticado no limite de suas forças. Então isso é quando? É sempre, né? É fácil? Eu não vou poder atender agora. Diga que eu saí, por favor. É uma mentirinha. Mentira branca. Mas o que acontece? A importância de nós iniciarmos. Ninguém nasce expert em nada. Nem fazer o bem nós somos experts. Mas, lá atrás, em nossas primeiras encarnações, foi plantada uma semente por Deus. Se Deus plantou uma semente de bondade dentro do nosso coração, cabe a nós cuidar, fazer germinar e dar bons frutos. Porque a lei divina é clara com relação à justiça, amor e caridade. Livro dos Espíritos, questão 642. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. O amigo
empurra uma cadeira de roda. A gente tem visto uma série de reportagens em que às vezes o irmão saudável leva junto com ele num triatlo o irmãozinho numa cadeira de roda adaptada para aquela corrida, nada com ele, carrega ele, ainda pedala, para que ele tenha a alegria de participar daquela corrida juntamente com o irmão que nasceu saudável. Então, ele depende da ajuda do amigo para poder fazer o aviãozinho dele voar. A gente tem um outro exemplo aqui, sendo trazido. Como é que ele vai poder sentir as ondas, né, batendo no corpo, ter toda essa alegria que nós, saudáveis, podemos caminhar com os nossos próprios pés? E aqui a gente vê um exemplo que mexe com o coração da gente. Uma moradora de rua, maltrapilha, suja, recebe de presente aqui um chinelo para poder calçar e proteger esses pés. Alguns exemplos. Não é nada para chocar nem para marcar, mas para falar e relembrar que não existe nada mais gostoso do que ajudar alguém. É algo que fica marcado dentro dos nossos corações e a gente nunca esquece. Então, o que eu trago nesse momento é a necessidade de nós não perdermos essas oportunidades. Elas aparecem a qualquer momento. Quando a gente menos espera. O que custa ajudar alguém? A sensação é muito boa. Vocês me permitem contar uma recente? Não é, eu até apago as luzes aqui, que não é para levantar nenhum farol, mas só para lembrar um exemplo. E a sensação é essa mesmo. Eu cheguei para abastecer meu carro no BJ's, e naquele momento nem era meu carro. Era o carro de uma prima da minha esposa. E naquele momento, a gente tinha que abastecer pagando em dinheiro. E eu quis fazer o pagamento em dinheiro e o rapaz falou, olha, infelizmente eu não posso receber, porque a nossa porta está trancada por dentro. Eu estou com a chave aqui na mão, mas a porta não abre, eu não sei como fazê-la abrir. Aí um amigo vinha trazendo uma chave de fenda, um amigo dele, e eu fiquei com ele ali uns 5 a 7 minutos e abrimos a porta. Com toda a minha experiência de arrombador, abri a porta. Ele, você entende disso? Eu falei, não. Na verdade, eu sei como é que funciona. Eu tive que me explicar, né? Eu sei como é que funciona essa fechadura. Se vocês olharem ela por fora, essas fechaduras americanas, ela tem como se fossem 3 peças. Na verdade, são 2, né? Ela tem uma peça aqui que funciona com um lock. E se você puxá-la, não abre. Se você puxar essa, não abre. Você tem que puxar as 2 ao mesmo tempo. Mas para puxar as 2 ao mesmo tempo é bem difícil. Mas deu certo. Anos em prática, hein? Alguma prática lhe permite. E o que aconteceu? Os dois ficaram num agradecimento, numa gratidão. Eu falei, olha, e não é da boca para fora, eu só estou share com vocês porque realmente é o que passa no coração da gente naquele momento. Você pode ter certeza que vocês fizeram o meu dia melhor, porque me deram essa oportunidade de ver alguma coisa acontecendo e poder ajudar. Eu tenho certeza que se a gente levantar a mão, está liberado, né? Até às 9h30, então nós vamos fazer. Dona Elisete falou. Então, a gente vai pedir para que vocês dividam alguma experiência. Mas, na verdade, eu só estou querendo relembrar o quão é importante
E o quanto isso fica marcado dentro da gente. Eu tive uma muitos anos atrás que lembra essa situação final e aí não tem como descrever. Aí você chora, aí aquela coisa toda e sabe que você fez a coisa certa. Quando você pode dividir alguma coisa que você está vestindo, alguma coisa que você está usando com alguém que não tem a menor esperança de poder um dia usar aquilo que você está usando. Vamos em frente. Então, a gente estava falando exatamente sobre esse prazer de fazer o bem. Kardec coloca assim para a gente: possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, fazer o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem. É difícil? É difícil. O início, até você se tornar um especialista, você tem que praticar, você tem que treinar. Atleta não nasce pronto. Médico não nasce pronto. Ele não nasce médico. Ele estuda para isso. O advogado, o engenheiro, o arquiteto, né? O chefe de cozinha, ele não nasce sabendo. As primeiras receitas, dá tudo errado. Mas ele insiste. Ele vai e vai praticando. E o que a gente está chamando? A reflexão é que a gente comece, primeiro, não fazer o mal, mas nós já vimos que isso não basta. Nós temos que fazer o bem. Mas só um pouquinho? Não. Na exaustão de nossas forças. Olha a lei divina. Então, nós temos que começar. Sabe aquela hora que o cara passa e você tem vontade de falar alguma coisa educada? Trânsito, aquela fechada. Deu para entender a situação, né? Sim. Então, vai com Deus. Mas, Carlos, meu primeiro pensamento não foi esse. Não tem problema. O segundo já foi melhor. Então, é uma prática. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Tudo isso que a gente está falando é sobre quem? Homem de bem. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos, isso é o que é a grafia do que está escrito. E a gente trouxe aqui a tradução, né? Ou o significado. Fazer felizes. Fazer ditosos é fazer felizes os outros. Nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza, que esbanja aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Mas a gente não vai renegar a nós, mas na maneira de agir. Entendendo o outro, compreendendo, antes de dizer para ele o que ele não devia ter feito na hora que ele cruzou o nosso caminho. Onde estou, por que estou aqui? Se nós, como seres que estamos tendo a oportunidade da reencarnação, para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento, para nos tornarmos melhores pessoas, a cada dia, a cada ano, a cada século, e a gente continua vindo aqui, é porque nós não estamos fazendo a lição de casa corretamente. O verdadeiro homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar.
Cara, você está apelando. Não é fácil. Mas uma vez que a gente entende da necessidade, a gente fica mais atento. Infelizmente, todos que estão aqui já têm a chamada responsabilidade, porque já foi dividido com vocês e não dá para dizer que não sabia. Agora se torna uma responsabilidade nossa. Não é só de vocês. Eu também, eu fiz o estudo antes de vocês. Se eu não tivesse estudado, eu não podia dividir isso. Quem é o grande inimigo? A plateia hoje está participativa. É aquele som. Agora eu não vou falar. Quem é o grande inimigo da prática do bem? Desamor. Nós mesmos. Desamor. Desamor. Tem uma palavrinha que de vez em quando fica brigando lá dentro da gente. Raiva. Comodismo. É outro. Ódio. É outro. Orgulho. O egoísmo. O ego. O ego é alguma coisa que é nossa, não é do outro. Ah, ele é egoísta. Não, não, não. O primeiro egoísta é você. É dele que você tem que tomar conta. É com ele que você vai brigar. Essa figura, ela está dentro da gente. A prática do bem e o egoísmo. Para que fique bem marcado, foi a melhor figurinha que eu achei. Egoísmo, o maior inimigo da prática do bem. E está escrito lá, no nosso roteiro. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos, as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então a gente faz o bem pelo prazer de fazer o bem, por algo que vai ficar guardado, por aquela oportunidade que nós não deixamos passar. Tenho certeza que todos aqui, todos, sem exceção, têm aquela experiência gostosa, guardada. Puxa, como foi gostoso ver o rostinho daquela pessoa. Quando aquele amigo que está passando por uma dificuldade, você ficou ouvindo. É difícil. Em alguns momentos, ele só tem aquilo para falar para a gente. E a gente tem que, no mínimo, ser um bom ouvinte. Existem 3 palavras que em todos os estudos nossos vocês veem. Em algumas oportunidades acaba aparecendo de forma até equivocada. Mas eu trouxe para que nós pudéssemos guardar, estudar, baseado na origem da palavra, na etimologia da palavra, benevolência. Bene volere é do latim, que é a origem dessas palavras, vontade para com todos. Benevolência ou benevolere é boa vontade para com todos. É importante você ter a benevolência. Não sei o que significa, mas olha, ficou bonito falar aquela frase. Então hoje nós já sabemos, é ter boa vontade para com todos. Vamos melhorar isso aí, gente. Daqui a pouco eu vou dormir. Indulgência. Que tinha 2 lá atrás. Estava assim. Indulgência. Inducere. Ser doce por dentro. Ter doçura. O americano usa muito esse termo. A gente acha até estranho. He's so sweet. Mas é. Eles reconhecem um ato de indulgência, de doçura. E eles falam isso. E a gente fala, ah, não sei não.
Aquele ali está falando que eu sou suíte, tá? Né? Mas tem um motivo, gente. Vem pela etimologia da palavra. Ter doçura dentro da gente. Melhor de tudo é conseguir transmitir essa doçura. E perdoar. Perdoar é doar além de. Então, já entendido, memorizado, vamos lá. Homem de bem, bondade. O homem de bem é bom, humano e benevolente. O que ele é? Ele tem boa vontade com todos. E ainda vem escrito, para com todos, benevolente para com todos. Sem distinção de raça, crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O homem de bem respeita. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, não maldiz aos que, como ele, não pensam. O homem de bem pratica a caridade, em todas as circunstâncias toma por guia a caridade, uma das leis divinas, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, está faltando ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Porque aquilo que nós fizermos será cobrado de nós mesmos. O homem de bem perdoa. Ele, o que ele faz? Ele doa além de. Perdoar é doar. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa. Doa além de. Esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Se a gente não perdoa, como é que a gente pode querer o entendimento do outro, o perdão do outro? E ele é doce por dentro. O homem de bem, ele é doce por dentro. Ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de doçura. E tem presente essa sentença do Cristo. Essa é nova, bem nova. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Como é que nós podemos julgar alguém se a gente comete os mesmos erros? O que Jesus falou nessa hora? Plateia. Olha aí. Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular. Não precisa ir no Instagram, no Facebook e postar. Não precisa. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão,
quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? O que respondeu Jesus? Então vamos lá. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, vamos ter que doar além. Será que eu tenho feito um bom uso do tempo? Dona Elisete, está tudo em dia, no horário? Está em cima, ela disse. Ainda tem tanta coisa. Tanta coisa. Brincadeirinha. Aqui eu trouxe um bonequinho, não sei se vocês lembram dele. Era o mascote da Olimpíada de Londres. Vamos fazer uma pausa. E vamos falar de alguém que o tempo é verdadeiramente importante para ele. Estamos falando de quem? Usain Bolt. Nada mais, nada menos, no Campeonato Mundial de Nova York, há 9 anos atrás, ele estabelece o novo recorde mundial, 9,72. Ele consegue correr os 100 metros rasos, abaixo dos 100 metros, a 9,72. No ano seguinte, no Campeonato Mundial de Berlim, ele corre o mesmo 100 metros a 9,58. 3 anos depois, nas Olimpíadas de Londres, ele estabelece o novo recorde olímpico. Correu um pouquinho mais devagar, mas a 9,63. É o atual e novo recorde olímpico. Se tem uma coisa que ele não faz, é o quê? Desperdiçar o tempo. Porque senão, aquela largada dele, que parece que ele vai ficar para trás de todo mundo, e ele diz que ele não consegue melhorar, e nem precisa, porque ele é mais rápido que todo mundo depois. Nos próximos 50 metros é ele. Tempo é igual a responsabilidade. A gente tem repetido, tem vindo aqui, reencarnado novamente, em diferentes experiências e oportunidades, porque a gente tem perdido essas oportunidades. Então, nós vamos ficar atentos e não desperdiçar mais o nosso tempo. Por quê? Estuda o homem de bem, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz de melhor do que na véspera. No momento que a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro, a gente deve fazer uma perguntinha. O que eu fiz de errado hoje? O que eu posso melhorar pro dia seguinte, pro próximo dia? A maneira de falar. O Carlos deve ser perfeito. Está aqui dando, né, são um espetáculo. Estou dando aqui todas as características minhas. Claro que não. Se eu estudei e estou reestudando pela 3ª vez, é porque eu também, né, não estou seguindo as orientações devidas. Mas a gente está insistindo, está reconhecendo qual a necessidade de nos melhorarmos. E não adianta depois se enganar e olhar no espelho e achar que o tempo não passou, que o tempo passa. Tempo, responsabilidade. A responsabilidade que nós temos é buscar no modelo e guia a nossa maneira de agir, a nossa maneira de conduzir as nossas vidas. Agora eu vou, de novo, pedir ajuda para a plateia. Quem é o nosso modelo e guia da perfeição do homem de bem?
Já tinham assistido, né? Aí ficou fácil. De vez em quando eu conto uma historinha, mas não vou contar a historinha hoje, porque a dona Lisete falou que eu estou em cima do oral. Sobre essa figura. Uma menina de 8 anos pinta esse quadro. A Kiane. Oh, desculpa. O que eu queria trazer, para a gente poder finalizar, que quando Jesus deixa para aqueles que estão mais novos na doutrina, às vezes alguma coisa que a gente fala, mesmo na palestra pública de terça-feira, demanda um estudo maior. Mas Jesus era o governador desse planetinha azul chamado Terra, fazia parte de uma orbe de espíritos superiores, e a ele foi dada a missão da governadoria do planeta. E mesmo assim, ele deixa a governadoria e vem ao nosso encontro, para que nas pequenas coisas, nos pequenos exemplos, nas mínimas e corriqueiras situações do dia a dia, ele nos ensinasse como que nós devíamos agir. Isso faz pouco tempo, mais de 2000 anos atrás. E nós ainda não conseguimos seguir ou sublimar esses erros do passado e temos retornado com a intenção de, e com a promessa que a gente faz, dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou cumprir com tudo que eu prometi. Nos pequenos sorrisos, nas palavras amigas, conselhos, apoio, curas, Jesus procurava demonstrar a aplicação das leis divinas em toda a sua totalidade. O espírito mais eminente presente na Terra nasce numa manjedoura. Quer dizer, ali começava a primeira lição do Cristo. Não é de onde você vem que vai determinar o que você será, e sim aonde você vai chegar. Qual o esforço que você vai fazer. Mas, Carlos, eu tenho tanta coisa para contar do que aconteceu com a minha vida. Isso não é importante. O importante é você ter consciência de tudo isso que aconteceu, sublimar e seguir em frente no seu processo evolutivo, na sua melhora como pessoa, não perdendo mais essas oportunidades que são apresentadas a nós a todos os momentos. O verdadeiro homem de bem, ele busca a sintonia com o bem. Emmanuel fala numa passagem que enquanto houver a presença da maldade em nossos corações, é porque nós não temos a bondade ainda. Se existe a presença da maldade, porque a gente não sublimou isso, não deixou isso para trás. Eu convido vocês a lerem um livro do espírito Humberto de Campos, numa psicografia de Chico, Boa Nova, onde Maria descreve os primeiros momentos da vida do Cristo. E no primeiro ato, no primeiro chamado milagre, né, do Cristo, ele está participando de uma festa de casamento, chamada Bodas de Caná, que era um amigo seu de infância, que estava se casando. Sabe quantos dias durava a festa? 7 dias.
7 dias o pessoal comendo, bebendo e celebrando o casamento. Nós não precisamos fazer isso. Mas, no terceiro dia, acontece uma coisa. Acaba o vinho. E o noivo, desesperado, procura Maria, mãe de Jesus, porque sabia, naquele momento, que Jesus tinha poderes. Esse foi o primeiro milagre apresentado na terra. E ela pede, então, que seja feito o que Jesus dissesse para ser feito. E Jesus pede que as talhas sejam enchidas de água. E pede para que um servo vá provar aquela água. E quando o servo prova, não é mais água, e sim vinho. E ele ainda salienta que naquela época, o normal era um costume, servia-se nos primeiros dias o pior vinho. Desculpa, o melhor vinho. Para depois servir o pior. Porque o pessoal já não está fazendo muita diferença. Já está um pouquinho mais para lá. E Jesus diz exatamente naquele momento que, naquele momento, seria servido o melhor vinho. Simão Pedro, com quem ele viveu durante 3 anos, faz uma indagação e nada acontecia sem que houvesse um motivo, uma lição, algo para nós aprendermos. Ele questiona Jesus, já que acabou o vinho, qual a necessidade de transformar água em vinho? Para manter a embriaguez da festa? E Jesus responde, fazendo uma pergunta a ele. Você conhece a alegria de servir a um amigo? Estou com meus amigos e usando a todos eles. As bodas de Caná e a transformação da água em vinho veio para marcar o símbolo da alegria. E marcou essa união de Jesus com esse mundo regenerado. Os afetos de alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Que nós saibamos santificar a afeição que temos aos nossos amigos. E ele compara essa alegria, que o nosso coração seja uma sala iluminada e que ela não julgue os nossos amigos. E ele diz que o mais importante de nossas vidas são quando você está com as pessoas que você ama e proporciona a elas momentos de infinita alegria. Amar e emocionar é uma das coisas mais importantes que nós podemos receber como bênção de Deus. É muito triste quando a gente encontra pessoas que estão com os corações endurecidos e eles não conseguem amar e nunca se emocionam. E é uma bênção, é uma dádiva divina. Fechando, a gente vai ler rapidinho. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo.
Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco mesmo assim. O que você levou anos para conseguir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e outras pessoas. Plateia, quem falou? Madre Teresa de Calcutá. Com esses dizeres, a gente gostaria de fechar agradecendo pela oportunidade que tivemos aqui com vocês e que nós possamos verdadeiramente refletir, praticar, não perder as oportunidades que se apresentam no nosso dia a dia. Então agora, o meu muito obrigado a vocês pela atenção, pela colaboração, pelas respostas e pela alegria.